Há justamente um ano, creio que todos o têm devidamente presente, estávamos em Lisboa a comemorar o 1º de Maio e a fazer conta a que o Programa de Assistência Económica e Financeira terminasse nesse mês de maio. Claro que isso não impedia que muita gente em Portugal perdesse imenso tempo a conjecturar sobre como é que seria possível concluir esse programa de assistência. Havia ainda uns bastante céticos que achavam que nós não iríamos conseguir fechar o nosso programa e que possivelmente precisaríamos de um outro. A generalidade, no entanto, achava que nós deveríamos estar a construir um programa cautelar. E os mais radicais aproveitavam para dizer que o programa cautelar não era mais do que um segundo resgate disfarçado. Porquê? Porque estava escrito, nós não podíamos ser bem-sucedidos com a política que estava a ser seguida. Ouvimos, por essa razão, uma vez mais, pelo 3º ano consecutivo, que as políticas que estavam a ser conduzidas pelo atual Governo conduziriam inevitavelmente ao prolongamento da recessão, ao aumento do desemprego, à necessidade de adotar cada vez medidas mais restritivas dentro daquela lógica, quem não se lembra, da espiral recessiva. Mais medidas, menos economia, mais medidas, mais desemprego, mais crise. E mesmo os que hoje constroem cenários macroeconómicos para o futuro, que não são consideradas uma Bíblia, continuam a dizer que o que o país precisa em 2015, em 2014, em 2013, como em 2011, foi sempre a mesma coisa. Era crescimento e fim da austeridade. Sabe bem dizer que estamos a crescer? O desemprego nos últimos 2 anos tem vindo a diminuir, não tanto quanto nós gostaríamos, mas tem vindo a diminuir. Está agora estabilizado ao mesmo nível de outubro de 2014. Há 6 meses que está estável. Nestes 6 meses já ouviram falar várias vezes da subida enorme do desemprego, não é verdade? Não foi uma impressão. Ouviram mesmo. Parece que não aconteceu. Na verdade, o desemprego estacionou desde outubro do ano passado. Não é uma boa notícia, porque nós estamos muito apostados em que a retoma da nossa economia possa ser acompanhada com uma diminuição do desemprego. Mas, na verdade, se temos a economia a crescer e o desemprego a decrescer nos últimos 2 anos, e se, portanto, podemos dizer que estamos a deixar a austeridade para trás, cada vez mais para trás, não é porque tenhamos falhado nestes 3 anos, é porque fomos bem-sucedidos. Não foi fácil fazer estes anos. Agora que estamos a crescer e que já há quem sonhe que é possível remover as medidas restritivas todas a um ritmo muito maior do que aquele que nós propomos, agora, portanto, que as coisas começam a mexer, que finalmente parece que as coisas se endireitam e o país se encaminha para um rumo de maior prosperidade, um rumo de crescimento e de emprego, agora apetece dizer, é fácil construir cenários. Mas durante estes anos em que precisámos de saber para onde é que queríamos ir e onde é que queríamos chegar, sendo que era aqui que queríamos chegar e chegámos,
tornava-se, por vezes, muito desesperante ouvir aqueles que conduziram o país à bancarrota dizer: o que é preciso é gastar, o que é preciso é crescer. Não tivéssemos tido nós muito realismo e determinação para fazer o que era preciso ser feito, e não é preciso também ter muita imaginação para antecipar o que teria acontecido a Portugal. Não precisamos sequer de fazer um exercício muito complicado. Temos onde nos inspirarmos. Há exemplos na Europa em que a estratégia que nos era recomendada foi seguida. E sabemos naquilo que deu. Não era preciso em Portugal fazer a experiência. Pelo menos não era preciso fazer a mesma experiência duas vezes. Apesar dos anos duros que travamos, difíceis as medidas que tivemos de adotar, as restrições que todos conhecemos, com realismo, foi possível fazer um caminho de coesão social e de uma certa paz política. Pode ter havido muito barulho, e houve quem tivesse feito muito barulho. Mas, como sempre, há uma grande maioria que sabe que o caminho que trilhamos precisava de ser percorrido. E não o teríamos conseguido fazer se a grande maioria dos portugueses não tivesse uma noção clara de que o país não podia continuar como estava, que as coisas estavam mal e tinham de levar uma volta. As pessoas sabem que muito do que mudou, mudou porque o país não tinha futuro como estava. Mudámos também muitas outras coisas que há muitos anos era preciso em Portugal mudar. Fizemos as duas coisas. Aproveitámos este tempo para semear para o futuro e não virámos a cara às dificuldades, fazendo também aquilo que era importante fazer para estabilizar a economia, para poder dar aos funcionários públicos, aos pensionistas, uma perspectiva de futuro que não fosse a dos cortes e das restrições. E se fizermos estas duas coisas, não há hoje em Portugal, em consequência disso, nenhum português que não saiba quanto custou e quanto teve de pagar por esta mudança. Pagámos todos um preço elevado. Mas, apesar disso, dizia eu, conseguimos preservar elementos importantes que, como primeiro-ministro social-democrata, me orgulho de ter podido fazer. Em primeiro lugar, mantivemos sempre, mas sempre, as portas abertas, os canais abertos para o diálogo e para a concertação. E quando se faz concertação, há sempre cedências de parte a parte. O importante não é que partamos de posições distintas, é que possamos chegar a um ponto de encontro, é que possamos chegar a entendimentos. Eu não tenho a contabilidade feita com precisão, mas julgo que o número de entendimentos, de acordos, que celebramos, em particular com sindicatos da UGT, superou o de vários outros governos. Fizemos mesmo em janeiro de 2012 um acordo de concertação social e conseguimos, fechada a assistência financeira, obter novo entendimento que permitiu que pudéssemos atualizar o salário mínimo nacional. Pelo meio ficaram
muitos acordos em várias áreas sectoriais. Poderíamos ter ido mais longe? Se calhar podíamos. Poderíamos ter contado com mais participantes neste esforço? Se calhar devíamos. Mas é sempre assim. Nós só podemos dialogar com quem quer dialogar connosco. Não podemos forçar o diálogo. E quando há vontade de parte a parte para ultrapassar os problemas e chegar a um resultado que melhore as nossas perspectivas de futuro, então devemos saudar essa disponibilidade para o compromisso. E quero saudar aqui, muito em particular, Pedro Roque, todo o trabalho que os TSDs, e em particular aqueles que, em nome dos TSDs, na UGT, contribuíram para que este clima de paz social, para que este clima de compromisso em Portugal pudesse ter sido alcançado, em particular quando era mais preciso, isto é, nos tempos de maiores dificuldades. E permitam-me que o diga agora como Presidente do PSD, com redobrado orgulho, porque eu sei que não é fácil àqueles sociais-democratas que nos sindicatos têm de dialogar com um governo do seu partido com uma agenda tão difícil e carregada como aquela que nós tivemos. Foi, com certeza, muito pesado e, por isso, quero aproveitar também esta comemoração do 1º de Maio para os homenagear. Foi precisa muita coragem e muita determinação para não perder sentido ao que era útil a Portugal e aos trabalhadores e para, como se costuma dizer, não deixar a criança ir com a água do banho quando era preciso criar condições para dar esperança aos trabalhadores portugueses numa tempestade tão grande como aquela por que vivemos. Nós sabemos, infelizmente, que nem sempre todos os sindicatos revelam o mesmo sentido de responsabilidade. Estamos a poucas horas de um sindicato poder pôr em causa o futuro de toda uma empresa. Refiro-me, evidentemente, ao Sindicato dos Pilotos e a empresa é a TAP. Como é que é possível, em 2015, 41 anos depois do 25 de Abril, vivendo nós num regime democrático, meia dúzia de pessoas, um sindicato que tem contra si quase todos os outros sindicatos daquela empresa, pôr em risco, sem se poder dizer que não tem consciência de o estar a fazer, o futuro da empresa, do emprego naquela empresa, de muitas empresas em Portugal que vivem porque a TAP, como companhia de bandeira, cumpre uma missão importante no hub de Lisboa. Deixem-me recordar. O Governo quis preservar as melhores condições para a empresa. E, por isso, negociou com todos os sindicatos. Com todos os sindicatos. E chegou a um acordo com eles. Todos sabem. Esse acordo foi celebrado por todos os sindicatos e pelo Governo também. O teor desse acordo foi plasmado justamente no caderno de encargos da privatização. Portanto, cumprimos a nossa palavra e colocámos como condições na privatização os acordos que tínhamos feito com os sindicatos. E agora há um sindicato que quer negociar tudo outra vez. E que nos acusa de sermos intransigentes, porque não estamos disponíveis para dar o dito por não dito e voltar a negociar tudo outra vez. Isto não é uma posição de seriedade. E tenho pena
que tenham escolhido o 1º de Maio para fazer um exercício tão pouco digno, tão pouco pedagógico do que deve ser o direito à greve. Que pena que este 1º de Maio esteja ao serviço de quem não está seguramente ao serviço dos trabalhadores. Eu espero, sinceramente, que a generalidade dos pilotos da TAP não se reveja na posição do seu sindicato e que daí tire as suas consequências e que faça aquilo que o sindicato não teve flexibilidade para fazer: desconvocar aquela greve. Se o sindicato não teve a flexibilidade para o fazer, que os pilotos possam permitir que a TAP continue a voar nos próximos anos, que é, sinceramente, o que todos desejamos. Quero neste dia também, sobretudo porque já passou um ano, praticamente, desde que fechámos o nosso programa de assistência, dizer que estamos a construir um país diferente. Não temos, desse ponto de vista, estados de alma. Não andamos entusiasmadíssimos nos meses e deprimidíssimos noutros. Não estamos a olhar para as sondagens para saber se estamos a fazer bem ou se temos de esperar pela próxima para dizer mais umas coisas. As pessoas sabem o que pensamos, ao que vimos e o que queremos. As pessoas sabem hoje que nós apresentámos um programa de estabilidade que tem uma estratégia de médio e longo prazo muito clara para Portugal. Nós queremos construir, de facto, uma economia geradora de valor, competitiva, aberta, em que o mercado doméstico possa recuperar gradualmente como está a recuperar, mas em que as nossas exportações continuem a liderar o processo de transformação da nossa economia. Porquê é que queremos isso? Porquê é que insistimos tanto na necessidade de apostar no investimento como motor da nossa economia? Não é, com certeza, por acharmos que a economia só tem o lado da oferta. Nós sabemos, a economia tem o lado da oferta e tem o lado da procura. E não será equilibrada se estas duas grandes dimensões da economia não funcionarem bem. O que interessa termos muito dinheiro e não ter que comprar. E o que interessa termos bons produtos e serviços e gente que não tem capacidade aquisitiva para os poder comprar. Uma economia, para se desenvolver, precisa, obviamente, dos dois lados. Não pode ser de outra maneira. Uma coisa é nós sabermos que passámos por anos em que não tínhamos dinheiro, não o podíamos inventar. Agora, alguém projeta o futuro do país só a pensar num dos lados da equação? Nós precisamos dos dois. E quando olhamos para os próximos anos, é nisso que estamos a pensar. Nós estamos a propor remover medidas restritivas gradualmente. Já começámos este ano, para o ano vamos fazer mais e nos anos seguintes, do mesmo modo e tão rapidamente quanto as circunstâncias da economia o permitirem. Acreditem, não há governo nenhum, em parte nenhuma do mundo, que tenha prazer nenhum em estar a impor restrições à sua sociedade ou ao seu povo. Nenhum, eu não conheço, em lado nenhum. Assim as condições o permitam e nós conseguiremos crescer mais depressa. Mas há uma coisa que nós sabemos. Nós temos hoje as contas mais equilibradas, as contas externas e as contas internas. Sairemos este ano do déficit excessivo. Será a primeira vez em 15 anos que sairemos de um déficit excessivo.
não fosse o que temos de pagar de juros pela dívida do passado e, pela primeira vez, o país estaria também a ter excedentes orçamentais. Nunca tivemos um excedente orçamental em democracia. Não é normal, garanto-vos. Muitos Estados democráticos vão amealhando nos anos bons para os anos maus. É assim que se deve fazer, para que quando vêm os anos maus, nós possamos ter políticas contracíclicas, exatamente, para poder equilibrar as coisas. Mas para isso é preciso amealhar nos anos bons. Nós nunca amealhamos em ano nenhum. Mas conseguimos, pelo segundo ano consecutivo, não contando, portanto, com os juros da dívida, ter um resultado positivo. Só 2 vezes em democracia, ocasionalmente, portanto, isso foi possível. Agora foi possível 2 anos seguidos. E vai ser possível novamente em 2015 e em 2016 e em 2017. Estamos, portanto, a equilibrar as coisas. Pergunta-se, mas equilibrando a conta externa e equilibrando a conta interna, conseguiremos manter o nosso equilíbrio com o peso que carregamos às costas? Porque nós carregamos um peso às costas grande, que foi o peso de toda a dívida que foi gerada no passado. A minha convicção é de que nós conseguiremos manter o nosso equilíbrio. Reparem que a minha abordagem é muito pragmática. Não se pergunta a alguém se se quer afogar apenas porque não tem a esperança de conseguir manter-se fora d'água. A nossa obrigação é sempre tentar. Ninguém atira a toalha ao chão dizendo: olha, muito bem, sendo assim, não conseguimos. E como não conseguimos, vamos passar pior do que poderíamos passar tentando conseguir. A nossa obrigação é tentar. Mas eu estou convencido que nós temos a possibilidade de viver e crescer apesar desse peso que carregamos. Temos de aproveitar bem, no entanto, estes anos. Aproveitar para diminuir esse peso. Podemos fazê-lo. Temos vindo a fazê-lo. Por exemplo, cada vez que, do ponto de vista da nossa política financeira, substituímos dívida antiga mais cara por dívida nova mais barata, nós estamos a aliviar esse peso. Quando trocamos títulos de dívida, como fizemos há pouco tempo, nós estamos a libertar o futuro desse peso. E vamos conseguir fazê-lo mais ainda se conseguirmos manter este nosso rumo. Porque se mantivermos este rumo, nós continuaremos a inspirar a confiança daqueles que querem investir em Portugal. E com confiança pagam-se juros mais baixos. É assim. Eu estou convencido que nós conseguiremos, por essa via, aliviar uma parte desse fardo. Noutra parte, nós temos de aproveitar bem as condições que vamos desfrutar este ano e no próximo ano. É a baixa do preço do petróleo, é a execução dos fundos europeus que começam a estar agora à nossa disposição e que precisamos de aproveitar bem. É o plano Juncker, que vai ver a luz do dia a partir do verão e que permitirá financiar projetos muito importantes para a Europa, mas também para Portugal e para a Espanha. Nós temos a possibilidade, nestes 2 anos, de aproveitar bem esta conjuntura para crescer e aliviar o peso do passado. Mas deixem-me dizer-lhes, se o não fizermos, se nos convencermos de que as coisas, por milagre, sem esforço nosso, agora todas vão acontecer a bem, e não é preciso muitas preocupações. O que é preciso é voltar ao modelo antigo, que é começar a gastar por conta do que há de vir daqui a uns anos. Porque agora é que é preciso. Nesse caso, o futuro pode vir demasiado depressa e não trazer as notícias que nós desejamos. Mas eu
Sinceramente, tenho uma visão muito construtiva do que nós podemos fazer. Pensei sempre, mesmo nos anos de maior dificuldade, não é a Europa que nos vai salvar. Não é ninguém lá fora que nos vai salvar. Ninguém que não faça por salvar-se merece ser salvo. É quem está mal que tem de mudar. É quem tem dificuldades que tem de as superar. E o país que estamos a construir, com uma nova economia que está a emergir, somos nós que estamos a construí-la. E podemos fazê-la de uma forma mais próspera do que soubemos no passado. Porque aprendemos muito com as lições do passado e esta última não se compara com nenhuma das outras porque já tivéssemos passado. É por isso que tenho dito que, além da melhoria dos rendimentos, nós temos, sobretudo, de apostar, nesta altura, naquilo que mais precisamos para crescer harmoniosamente, que é no investimento. Só o investimento nos pode trazer mais emprego, mais rendimento, para podermos uns gastar, outros poupar e investir. Quando se tem pouco, todo o dinheiro conta. Quando não se nasceu rico e se quer progredir, todas as decisões são relevantes. E até os ricos, que mais do que ganhar o herdaram, se não têm cuidado, deixam de o ser. Não é a esbanjar as oportunidades, não é com voluntarismo puro que nós resolvemos o nosso futuro. Nós construiremos um futuro melhor porque sabemos o que queremos, sabemos onde queremos investir, sabemos que tipo de riqueza queremos criar, sabemos como queremos que esse investimento possa atuar. Queremos que ele atue com mais inovação, com mais conhecimento, de modo a acrescentar mais valor a tudo aquilo que fazemos. Por isso temos de continuar a apostar em melhorar as condições de atração do investimento e temos de dar um ambiente às famílias e às empresas que nos permita crescer mais depressa. Os próximos 4 anos serão muito relevantes para podermos fazer uma grande reforma que não conseguimos completar. Já iniciámos, mas não conseguimos completar, que é o combate à burocracia. Nós hoje temos necessidade absoluta de poder pôr a substância à frente da forma e de facilitar o processo de crescimento do país. Temos de deixar de ser tão complicadinhos. Temos de começar a ser mais pragmáticos, mais práticos. Se precisamos de gente mais qualificada nas nossas empresas, vamos buscá-la. Se precisamos de sócios com mais capacidade financeira, vamos buscá-los. É melhor ter metade de uma empresa a crescer do que a totalidade de uma empresa que não tem futuro. Se precisamos de nos juntar a outros para ganhar massa crítica, vamos juntar-nos. Não precisamos de passar novamente pelo que já passámos para crescer. E garanto-vos, não precisamos que a Europa mude de política para Portugal poder ter crescimento económico. Não vale a pena andar sempre atrás de desculpas. Não vale sempre a pena dizermos o que queremos e como queremos fazer. É isso que eu espero que os nossos trabalhadores consigam renovar com este 1º de maio. 41 anos depois do 25 de abril, nós temos direito a que os nossos trabalhadores sejam donos de si próprios. Possam decidir as suas escolhas, fazer as suas escolhas, não para servir estratégias partidárias, mas para servir os interesses
dos trabalhadores. E nós temos uma capacidade de trabalho muito grande. Seja na administração pública, seja fora dela, nós temos uma força de trabalho extraordinária. E temos uma parte dela por aproveitar. Temos de conseguir aproveitar melhor a força de trabalho que temos. Seja nas novas gerações, mais qualificadas, seja naqueles que têm uma grande experiência de vida e que podem seguramente ajudar-nos a fazer este período de transição com mais segurança e tranquilidade. Só temos realmente de nos mantermos firmes no caminho que estamos a prosseguir. E se o fizermos, a minha convicção é que cada 1º de maio que temos à nossa frente será um motivo de júbilo para os nossos trabalhadores, porque representará mais um ano ganho para a prosperidade em Portugal. Nós temos o futuro nas nossas mãos. Não tenham dúvidas disso. E do mesmo modo que soubemos construir as condições para hoje poder sonhar com um futuro melhor, também saberemos construí-lo com as nossas decisões, com o nosso trabalho, com a nossa exigência, com a nossa dedicação e com a nossa determinação. É dessa massa que somos feitos e os social-democratas nunca viraram a cara às dificuldades. Pelo contrário, sempre conseguiram dar um bom exemplo de tenacidade e de dedicação. É isso que vamos ver também, tenho a certeza, amanhã, no 1º de maio de 2015, e que poderemos ver em muitos outros 1º de maio nos próximos anos, na certeza de que estamos a construir cada vez mais um futuro de prosperidade para Portugal e para os trabalhadores portugueses. Viva os TSDs! Viva Portugal!